Olá, eu sou o Gabriel Torres e essa é a nossa série Mitos do Hardware. E hoje exploraremos o seguinte mito: mais memória, maior o desempenho? E aí você já está se contorcendo na sua cadeira, pensando, esse Gabriel Torres é um doido, não sabe nada. Sempre ouvi dizer que se a gente instalar mais memória no computador, o computador fica mais rápido. Então por que essa história de mito? O que acontece é o seguinte: os chips de memória que estão naquela plaquinha que se instala no computador não têm a capacidade física de aumentar o desempenho do seu computador. Ou seja, esses chips não são chips aceleradores de hardware. Então, eles por si só não têm essa capacidade de aumentar o desempenho. Tá? Quando você instala mais memória no seu computador, o desempenho aumenta por outros motivos. E é isso que a gente vai explicar no vídeo. E existe também uma limitação, né, de quanto de memória você pode colocar no seu computador para aumentar o desempenho. Então, por isso que é um mito você dizer que a memória dá mais desempenho para o seu computador, né? Não é exatamente esse o motivo que o seu computador aumenta de desempenho, ou melhor, fica um pouco mais, você tem a sensação que ele está mais rápido. Então, vamos explorar esse tema. O que acontece? No seu computador, a gente vai falar de três elementos básicos. A gente tem um processador, a gente tem a memória, RAM, e a gente tem unidade de armazenamento, disco rígido, SSD. O processador precisa buscar instruções e dados para serem processados da memória RAM. É o único dispositivo de hardware que o processador interage para buscar informações para serem processadas. Só que a memória RAM ela é do tipo volátil, né? Então, o conteúdo da memória RAM apaga quando você desliga o computador. Então, por isso, a gente precisa de uma unidade de armazenamento para armazenar dados e programas que não apaguem quando você desliga o computador, né? Então, são chamadas também unidades de memória de massa ou memória secundária, etc. São discos rígidos e SSDs. Então, quando você, no seu computador, né, clica num ícone para carregar um programa, o que acontece? O código desse programa vai estar armazenado num disco rígido, num SSD, ou seja, uma unidade de armazenamento, pode ser até pendrive também, né? Acabei esquecendo de mencionar, né? Unidade de armazenamento. E esse código vai ser então transferido para a memória, a RAM, né? E o processador então vai buscar da memória essas informações para serem processadas, né? O código do programa, para ele saber o que tem que fazer, etc. Pois bem, os sistemas operacionais hoje em dia permitem que você tenha mais do que um programa rodando ao mesmo tempo, né? Um sistema chamado multitarefa. Então, por exemplo, você pode ter o Word rodando, o Excel rodando, um navegador de internet rodando, o Photoshop rodando, tudo ao mesmo tempo. Então, cada vez que você clica no ícone, o código do programa é transferido para a memória RAM. Bom, só que o tamanho da memória RAM é limitado. Então, pode ser que chegue um momento que você estoure a quantidade de memória RAM que tem para carregar tudo que você quer carregar ao mesmo tempo. Então, você ter 4 programas ao mesmo tempo, provavelmente não vai caber na memória RAM todos esses 4 programas ao mesmo tempo, né? Muito antigamente, antes de sistemas operacionais multitarefa existirem, e antes dessa técnica que eu vou explicar existir, o computador dava uma mensagem de erro de falta de memória, né? Então, você não poderia carregar mais programas, porque acabou a memória, você não tem como carregar, né? Então, o que os engenheiros bolaram? Bolaram um mecanismo chamado paginação. Tá? Esse mecanismo chamado paginação também é conhecido com outro nome, chamado memória virtual. Então, através desse mecanismo paginação, qual foi a jogada que os engenheiros inventaram? A gente faz o seguinte: a gente divide a memória em blocos pequenos, chamados páginas. A gente cria na unidade de armazenamento, disco rígido ou SSD, um arquivo chamado arquivo de troca, também em inglês chamado swap file, e esse arquivo vai ser também dividido em pequenos blocos chamados páginas. E a gente fica fazendo trocas entre as páginas que estão na memória e as páginas que estão nesse arquivo de troca. Que trocas são essas? Blocos que não estão sendo muito utilizados são transferidos para o arquivo de troca e liberados na memória RAM, né? Quando o processador precisar daquelas informações que foram transferidas para esse arquivo de troca, vai ser feita uma destroca, vamos dizer assim, né? Aqueles blocos vão ser carregados de volta para a memória RAM para o processador ter acesso. Então, no uso normal do computador, a gente tem essa questão das trocas, né? Então, em vez da memória estourar,
né, quando você começar a abrir muitos programas, o que vai acontecer? Né? O processador vai pegar aqueles blocos que estão sendo menos usados da memória RAM, jogar para o arquivo de troca, e aí libera aquele espaço e joga o programa que você está tentando abrir ou rodar, etc., para aquele espaço que ficou liberado. E aí você consegue ter vários programas, vários dados, várias informações carregadas ao mesmo tempo, sem dar erro de falta de memória. Qual é o problema desse mecanismo? Desempenho. Por quê? Porque a memória RAM é um dispositivo eletrônico, então o processador consegue acessar essa memória rapidamente. Já o disco rígido é um dispositivo mecânico, né? Então você tem um problema de desempenho que ele não é tão rápido quanto uma memória eletrônica. Então, quando você faz uma troca de páginas, né, com um disco rígido, você sente o computador mais lento, porque o processador vai ter que esperar, né, essa troca ser feita para ele conseguir ter acesso às instruções e os dados de volta na memória RAM. Né? Imagina, você está rodando vários programas, né, alterna de um para o outro, aí o processador precisa dos dados do outro programa, os dados estão no arquivo de troca, vai perder esse tempo pegando esses blocos que estão lá no arquivo de troca, jogando de volta para a memória RAM. Né? Então você sente essa lentidão, esse período de troca, você sente porque o disco rígido é mais lento do que a memória RAM. Né? Com o SSD, você aumenta o desempenho porque o SSD é um dispositivo eletrônico, não é mais um dispositivo mecânico, perdão. Então, o SSD utiliza memórias eletrônicas lá dentro dele, chamada flash. Só que essas memórias não são tão rápidas quanto as memórias RAM, né, usadas na memória principal do computador. Então, melhora em relação ao disco rígido, mas você continua sentindo que o computador não está tão rápido quanto deveria. Então, o que acontece quando você instala mais memória no seu computador? Quando você instala mais memória no seu computador, você vai diminuir a probabilidade de ter que ser feita essas trocas da memória com o arquivo de troca, né, o swap file. Então, por quê? Porque você vai ter mais memória disponível, mais coisa vai caber ali, então a probabilidade diminui de você estourar, né, acabar a memória e você precisar começar a fazer trocas. Então, o problema todo do desempenho são essas trocas que têm que ser feitas constantemente entre a memória RAM e o arquivo de troca que está na unidade de armazenamento. Então, quando você instala mais memória RAM, diminui o número de vezes que você precisa fazer trocas, então você sente o computador mais rápido. Então, existe um limite para isso, né? Qual é o limite? Você vai chegar a um ponto que você vai ter uma quantidade de memória RAM no seu computador suficiente para não fazer troca nenhuma, né? Não vai precisar mais fazer troca. A partir desse ponto, se você instalar mais memória RAM, seu computador não vai ficar mais rápido. Está seguindo a minha linha de raciocínio? Quer dizer, você instalando mais memória, né, você diminui a quantidade de trocas entre a memória RAM e o arquivo de troca. Né? Você vai chegar um momento que você vai ter memória suficiente para não precisar fazer essas trocas, então você não vai sentir essa lentidão das trocas, porque o disco rígido do SSD é mais lento do que a memória RAM, você não vai sentir mais isso. A partir desse ponto, se você instalar mais memória, não vai ter benefício nenhum, porque trocas já não estão sendo feitas. Então, você instalando mais memória, aquela memória extra que você vai adicionar vai estar ociosa. Que momento é esse? Isso aí vai depender do seu computador e dos programas que você usa. Assim, a gente não tem bola de cristal para saber. Isso aí não tem como saber, né? Porque, por exemplo, um usuário final que só usa, sei lá, navegador de internet, um Word, Excel, eventualmente um Photoshop, a quantidade de memória que ele vai precisar para ter todos esses programas abertos vai ser uma. Você pega um usuário profissional que faz edição de vídeo, usa Photoshop profissionalmente com arquivos gigantescos, etc., a quantidade de memória que ele vai precisar vai ser muito maior, porque ele tem mais coisas, quer dizer, mais dados que vão ser serem carregados em memória RAM para não dar aquela sensação de lentidão, né, usando o arquivo de troca. Então, isso vai depender do tipo de programa que a pessoa utiliza. Né? Então, muitas vezes, inclusive, isso vai ser mais um conhecimento empírico, né, de tentativa e erro, de, não, eu instalei tanto, ficou bom, instalei mais, deu no mesmo, aí você já descobriu mais ou menos quanto você precisa. Né? Então, gente, é isso. Então, em resumo, sim, você instalar mais memória RAM no seu computador, você vai sentir o seu computador mais rápido, mas não é porque a memória RAM dá desempenho ao computador.
né? O chip de memória não tem esse poder de aceleração de hardware. O que acontece é que você instala mais memória RAM, você diminui a quantidade de trocas que é feito, né, pelo sistema de paginação entre blocos de memória RAM e o arquivo de troca que está na unidade de armazenamento, e por isso você sente o seu computador mais rápido, né? Só que chega um momento que você consegue ter uma quantidade de memória RAM suficiente para rodar todos os seus programas sem precisar fazer essas trocas, e a partir desse momento, quanto mais memória você instalar no seu computador, você não vai ganhar desempenho. Então é isso. O Clube do Hardware é um dos mais antigos, mais conhecidos e maiores sites sobre tecnologia do Brasil. Estamos no ar desde 1996. Não deixe de acessar e se cadastrar em clubedohardware.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.